Bom, gente, bom dia para todos. Bom dia. Jesus nos abençoe. Com muita alegria estamos de volta para o estudo do Apocalipse à luz da doutrina espírita. Nós gostaríamos de abraçar a todos os nossos amigos da Rede Amigo Espírita, os web amigos da FEAC, também aos companheiros que nos acompanham através da transmissão da Rádio Brasil Espírita de Maceió. Nós vamos iniciar o estudo da manhã, hoje com o tema Majestade Celestial. É o encontro de número 97º. Então, nós abraçamos a todos que estão conectados com a FEAC nesse momento. Abre para mim o Apocalipse e eu vou te pedir para fazer a leitura, Júlio. Certo. Do primeiro versículo até o versículo que nós trabalhamos na última semana, que foi o versículo 9. Por favor. Apocalipse, capítulo 5, versículo 1. E vi na destra do que estava sentado sobre o trono um livro escrito por dentro e por fora, selado com 7 selos. Não. Preocupa. E vi um anjo forte, bradando com grande voz: quem é digno de abrir o livro e de desatar os seus selos? E ninguém no céu, nem na terra, nem debaixo da terra, podia abrir o livro, nem olhar para ele. E eu chorava muito, porque ninguém fora achado digno de abrir o livro, nem de o ler, nem de olhar para ele. E disse-me um dos anciãos: não chores, eis aqui o leão da tribo de Judá, a raiz de Davi, que venceu para abrir o livro e desatar os seus 7 selos. E olhei, e eis que estava no meio do trono e dos 4 animais viventes, e entre os anciãos, um cordeiro, como havendo sido morto, e tinha 7 pontas e 7 olhos, que são os 7 Espíritos de Deus enviados a toda a terra. E veio e tomou o livro da destra do que estava sentado no trono. E havendo tomado o livro, os 4 animais e os 24 anciãos prostraram-se diante do cordeiro, tendo todos eles harpas e salvas de ouro, cheias de incenso, que são as orações dos santos. E cantavam um novo cântico, dizendo: digno és de tomar o livro e de abrir os seus selos, porque foste morto, e com teu sangue compraste para Deus homens de toda a tribo e língua e povo e nação. Bom, gente, então nós trabalhamos o Apocalipse na última semana e chegamos num momento muito especial do texto, que esse versículo apresenta como o cântico, um novo cântico, dizendo: digno és de tomar o livro e de abrir os seus selos, porque fostes morto e com teu sangue comprastes para Deus homens de toda tribo e língua e povo e nação. Então o cântico aqui apresenta para nós uma festa. É um momento de, vamos dizer assim, de culminância. É um festejo que caracteriza então no Apocalipse, que representa, vamos dizer assim, a segunda vinda de Jesus. Nós tivemos a primeira vinda, que o Evangelho deixa para nós a descrição da sua passagem. O Apocalipse, à luz da doutrina espírita, é a segunda vinda de Jesus, e essa segunda vinda se dá a um nível do coração. A doutrina é clara para a gente. Se a gente, por exemplo, busca estudar um pouquinho o pensamento de Allan Kardec nos fundamentos da revelação espírita,
que está constante aqui no livro A Gênese, os milagres e as predições segundo o Espiritismo, nós vamos encontrar aqui, por exemplo, no item 41, Allan Kardec falando sobre o Espiritismo, que é o Consolador prometido que foi enviado por Jesus para fazer com que nós pudéssemos estudar a vida dele e dizer muito mais. Esse é o papel do Espiritismo. E o Espiritismo, que é o precursor da segunda vinda de Jesus. O Espiritismo prepara os caminhos, como João Batista lá atrás preparou os caminhos para que Jesus viesse. O Espiritismo é o advento do Consolador que vai preparar essa segunda vinda. Ficou claro? Por isso que o nosso estudo do Apocalipse, ele tem um foco muito especial. É o trabalho da revelação em nível íntimo. Nós temos estudiosos que querem trabalhar o Apocalipse lá fora. A revelação do que vai acontecer no campo social. Que eles sejam inspirados a continuar nesse contexto. Mas o nosso objetivo aqui não é esse. Não estamos preocupados com o que vai acontecer lá fora. Tá de acordo, Júlio? Não, sem dúvida. Porque o que acontece lá fora é decorrência do que acontece dentro. Então, para mudar o mundo lá fora, eu preciso mudar o mundo interno. Até para que as profecias mais sombrias sejam alteradas. Alteradas, porque a profecia é para ser alterada. Então tem gente assim, o mundo vai acabar em 2019. Eu vou citar essa data porque é uma data que foi solta por aí e muitos ficam sem saber. Afinal, eu acredito ou não acredito? Acreditar no que vai vir, você pode acreditar e deve acreditar se a previsão é de Jesus. E a previsão de Jesus é que seremos vencedores no reino do Espírito. Então o Espiritismo vem para nos auxiliar a entender qual é esse reino, como conquistá-lo, aonde ele está. Então, se eu ficar preocupado com a ambiência social, se eu ficar atento à questão da horizontal, o que vai acontecer no próximo ano, eu esbarrarei no meu limite, porque a minha visão é míope. Eu não consigo olhar para o passado com autoridade. Consigo? O senhor sabe quem que o senhor foi na outra encarnação? Vou mais longe. Nós conseguimos entender aquele fenômeno que aconteceu conosco há 20 anos atrás? Quando você teve um comportamento X, Y, Z, e que talvez até hoje isso está repercutindo, através dos efeitos que vêm de fora, dos semelhantes que estão à nossa volta. Não conseguimos compreender direito. Inclusive a nossa visão do passado também é míope, porque eu só vejo um lado. Eu só vejo a minha observação, eu não tenho competência para ver a observação daqueles que sofreram as consequências das minhas ações. Não sei se eu estou sendo feliz nessa abertura aqui. E eu falei para o Júlio, e muitos que saem por aí fazendo previsão do futuro, pegando o Apocalipse, fazendo conta e deduzindo algumas coisas, estes são aclamados pela massa. Não foi o que nós falamos, Júnior? O comentário é esse. Se eu colocar um vídeo aqui, falar assim, a FEAC reúne um grupo para fazer previsão do futuro. O que vai acontecer em 2019? Vai parar caravanas do interior aqui na porta. Os vídeos serão aclamados aos centenas e milhares de acessos.
Se fosse assim, o Luiz não estaria aqui, o Júlio não estaria aqui, nenhum de nós estaríamos aqui. Teriam outros fazendo. E nós, possivelmente, tentando capinar a grama. Porque a gente está aprendendo com Allan Kardec que nós temos responsabilidade. E capinar a grama aqui é simbolizando o trabalho da jardinagem. E essa jardinagem é pessoal. Então o Espiritismo, longe de negar ou destruir o Evangelho, vem ao contrário confirmar, explicar e desenvolver pelas novas leis da natureza que ele revela tudo quanto Cristo disse e fez. Esclarece os pontos obscuros do seu ensinamento de tal maneira que aqueles para quem certas partes do Evangelho eram ininteligíveis ou pareciam inadmissíveis, as compreendem sem dificuldade com a ajuda do Espiritismo e as admitem. Eles veem melhor a sua importância e podem distinguir entre a realidade e a ficção. Previsão do futuro é ficção. É ficção. E eu acho que tem muita gente preocupada, porque estava vibrando, porque o coreano e o norte-americano estavam brigando, ia ter bomba, ia ter guerra mundial, e parece que os dois agora vão tomar chá. Vão tomar café com torrada. Então a previsão de 2019, eu acho que ela vai ter que ser revista. Roberto, só um detalhe, essas questões, do ponto de vista econômico, do ponto de vista social, todo mundo sabia que essa questão do coreano com o americano, isso é para ganhar terreno, pontos em terrenos econômicos, sociais. Nenhum deles quer explodir o mundo. Olha a conclusão do texto. O Cristo, distinguindo entre a realidade e a ficção, o Cristo lhes parece maior. Não é mais simplesmente um filósofo. O filósofo discute o passado e discute o futuro, não pode? Jesus não está discutindo isso. Jesus está dizendo para nós, ou ele se apresenta como o Messias divino. Qual que é o papel do Messias? O Messias é... Primeiro que nós aprendemos na Revista Espírita que os Messias são espíritos que atingiram um tão alto grau de evolução que se tornam infalíveis daí por diante, mesmo na encarnação. Então nós estamos lidando com o espírito de um quilate que mesmo encarnado ele é infalível. A conquista da evolução. Então o papel do Messias, o Messias é o representante de Deus por excelência. Cumpre os seus desígnios. Então o papel do Messias, lembrando que Jesus é o construtor do mundo, não é o de ser o destruidor do mundo, nem de solapar o edifício da evolução. E ele, então, é o exemplo. Modelo e guia. Por essa condição de Messias, de representante de Deus, porque Deus não exerce ação direta na matéria, então ele é modelo e guia. Excelente para nós. Então ele é o referencial. Então só para a gente concluir o tema da semana passada. Porque ele foi morto e com o sangue dessa morte ele comprou. Ele comprou homens. Não é isso? Comprou o homem para Deus. Homens de toda tribo, e língua, e povo, e nação. Então, vamos tentar agora fazer aquele esforço que é o nosso objetivo no estudo do Apocalipse. Aquele esforço de transformar os feitos de Jesus em modelo, em inspiração, em ideal para que nós discutamos o que devemos fazer. Ou seja, o nosso estudo tem que ser produtivo. Ele não pode ser só cultural, informativo, ficar debatendo teologia, debatendo história. Não, a gente passa pela história, a gente brinca com a matemática, a gente traz filosofia, mas depois a gente tem que pôr o pé no chão para capinar a grama, já que eu usei esse termo muito carinhoso. Alguém aqui já capinou grama? Cuidou de jardim? É extraordinário lidar com a natureza.
Porque nós vamos trabalhar, inclusive, com a nossa sensibilidade. E a natureza de fora, ela também reflete a nossa natureza íntima. Mas, por fim, como que Jesus, com a sua morte, o Cordeiro, com a sua morte, comprou homens para Deus? O que é essa compra? Será que foi feita uma barganha, um comércio? Porque comprar, você dá uma coisa para ter outra. Troca. Aqui nós estamos discutindo a questão do amor. Porque ele é o amor em plenitude. Não é verdade? O amor dele é um convite perene. O amor contagia. Ele não precisa nem de discurso. O amor fala assim para a gente: vinde a mim. Não é a mãe com o filho? Não é assim? O filho está com fome, a mãe dá o peito, o leite. Tem conversa? Não. Tem necessidade, tem circunstância, e vamos que vamos. É o amor. Você não precisa, mamãe, a senhora vai ou não vai me conceder o leite? Não, é da natureza. Então nós podemos aqui conversar com o Espiritismo dizendo que o amor é lei da natureza. O Espiritismo, olha o que eu li aqui agora. Vocês prestaram atenção na questão da lei, das leis? Olha aqui. Só um minutinho, tá, gente? Isso é importante. Esclarece os pontos obscuros do ensinamento, de tal maneira que aqueles para quem certas partes do Evangelho eram ininteligíveis ou pareciam inadmissíveis, as compreendem sem dificuldade com a ajuda do Espiritismo e as admitem. Eles veem melhor a sua importância e podem distinguir entre a realidade e a ficção. Mas não era isso aqui, desculpa, eu vou voltar mais ainda. O Espiritismo, longe de negar ou destruir o Evangelho, vem, ao contrário, confirmar, explicar, desenvolver pelas novas leis da natureza que ele revela. Quais são novas leis da natureza que o Espiritismo revela? Eu estava falando do amor, não estava? O Espiritismo vem revelar o amor. O Espiritismo não vem revelar, ele não vem desenvolver o que Jesus trouxe. Jesus não é a lei, ele não traz, ele não vive a lei do amor. Só que nós ainda estamos presos no Jesus histórico, no Jesus filósofo, no Jesus religioso. E, na verdade, Jesus está dizendo assim: estudem o que eu fiz, vocês vão se aproximar da lei de amor. O Espiritismo ensina para nós o que vem a ser a lei de conservação. Eu não citei o histórico mãe e filha, a relação, o leite, a necessidade. Ah, mas isso é muito básico. Ok. Então agora vamos transcender para dizer o seguinte: nós espíritos precisamos de alimento. E o que nos alimenta? O amor. Não é verdade? Agora, como que nós vamos nos alimentar do amor? Amando. Antes a gente ia na mãe para pegar o leite. Como que Jesus compra homens para Deus? Como que nós somos comprados? Ou nós fomos conquistados? Você estava com fome e alguém te deu pão. Você esquece? A sua mãe te deu leite. Você vai esquecer dela? Então, na verdade, o amor, ele toca. Ele sensibiliza. Ele atrai, ele não dispersa. Ele agrega. Ele não separa. Ele liberta. Ele não encarcera. E ele dá vida. E a gente se sente forte. E com vontade de amar cada vez mais. Então é uma lei da natureza. O amor é lei da natureza. Aliás, nós podemos dizer que o amor é a lei magnânima. Aonde está escrita a lei de Deus? Vamos brincar com a filosofia? Aonde está escrita a lei de Deus? Então será, Cláudio, que eu posso dizer que o amor está lá dentro da consciência? Ou que a consciência se despertando, na verdade está se despertando, é o amor? Quando se fala consciência, a gente já fica assim, algo racional, algo intelectual, porque é lei. Então lei, eu penso em código. Lei, eu penso em doutrina, regimento,
Tem gente que, até na casa espírita, tudo é o regimento. Está morto. Mas você não tira o regimento dele não, que senão ele perde o rumo. Ele perde o rumo se você tirar o estatuto da mão do síndico. Tudo que o síndico vai fazer, está aqui no item tal, epígrafe, etc. Eu brincava com uma amiga minha, que eu conheço um companheiro de espiritismo, que ele faz espiritismo assim. Ele fala meia palavra e fala assim, capítulo 10º do Evangelho segundo o Espiritismo, item tal. Aí ele fala mais uma frase, porque isso também está no livro dos Espíritos, item tal, blá, blá, blá. Aí fala mais 3 palavras, mas isso está no livro. Nossa, 10 minutos de conversa, dá vontade de ir embora. Uma coisa eu dar fonte, a outra coisa eu ser preciso, porque na nossa escola nós somos orientados a sermos precisos. Então quando eu cito, vinde a mim todos vós, eu estou dizendo, isso está no Evangelho de Mateus, no capítulo 11, versículo 28. Ponto. Mas daqui a pouco eu vou conversar sobre esse texto. Porque se eu for ficar só preso na letra, no código, eu morro e mato. Eu não sou comprado e também não vou comprar. Eu não vou atingir o que vem a ser majestade. Eu quero ser rei, mas eu não sei o que significa a majestade. No nosso estágio atual, falou Honório Abreu. Eu li essa madrugada. Aliás, gente, dia do Apocalipse, sexta para sábado, é na madrugada que eu converso com os espíritos. Aí eu estava lá dialogando com o Honório. Aí o Honório soltou a seguinte frase. No nosso atual estágio evolucional, como que nós podemos fazer com que o Cristo compre? Ou seja, como que Jesus vai atuar por nós? No nosso atual estágio evolutivo, nós compramos. Ao invés de encarcerar, facilitando. Porque nós não temos competência para comprar ninguém. Então, quanto menos você dificultar, você está ajudando. Porque nós ainda não podemos dizer que nós vamos sair para o mundo para ajudar. Quanto menos eu errar, melhor eu estarei atuando. Fiz-me claro? Os fariseus não entravam no reino de Deus e não deixavam ninguém entrar também. Não entrava e não deixava entrar. Jesus disse para os fariseus essa frase. Como que você pode dificultar, Luiz? Como que você pode dificultar para que uma pessoa não seja envolvida pelo amor? Quer um exemplo? Quer um exemplo? Você está com a melhor das boas intenções lá, não é? Mas ao invés de você dizer assim, a pessoa te pergunta. Ao invés de você falar assim, o que você acha? Você fala assim, é isso, é isso, é isso, é isso, é isso. Você não está facilitando. Você está querendo comprar o seu modo. Mas na verdade, você tem que dizer para a pessoa, com muito carinho, com uma indução, com uma inspiração, leia esse livro. Quem sabe pode ser assim. É diferente do que você falar assim, é assim, é assim, é assim, é assim. O indivíduo chegou no espiritismo. Quer ver como é que você mata o indivíduo? Para você ser espírita, você tem que fazer curso disso, daquilo outro. Matou. Matei o indivíduo. Dificultou a entrada dele. O indivíduo chegou com a mediunidade no centro espírita. Nossa, meu Deus, agora eu vou para o balaio. Ah, não é balaio, não. Como é que chama? É caldeirão. Balaio é furado. Caldeirão não vaza óleo quente, não. O indivíduo chegou com a mediunidade, ele precisa ser tratado, ele precisa ser cuidado, orientado. Aí todo mundo já identifica nele mediunidade. Você é médium. Ele nem sabe o que é mediunidade. Se você não sabe, você tem que estudar. Beleza. Para estudar você tem 6 anos para você ganhar um título. Daqui a 6 anos você vai participar de uma reunião mediúnica. Coitado do indivíduo. E ele vai para outra casa. A gente sabe que existe trajetória, a gente sabe que cada um tem o seu time, a gente sabe que tem mediunidade que vai ser trabalhado a encarnação inteira para ser preparado para uma próxima. Cada caso é um caso.
Só que nós espíritos, nós matamos o indivíduo com a regra. Porque a regra para um é a regra para milhões. Ao invés de comprar, de ganhar, de abraçar, nós expulsamos o indivíduo. Com um intelectualismo exagerado. Fala, Luiz. Bom dia a todos. Eu acho que nesse aspecto nós devemos tentar fazer como Jesus fazia, né? Ou seja, primeiro atender à necessidade daquele que nos procura. Então, primeiro Jesus atendia a necessidade do outro para depois orientá-lo, né? Vai, não peques mais, não entre nessa aldeia, evite tal comportamento, orientação. Mas a primeira coisa é acolher e atender à necessidade daquele que nos procura. Com relação a essa parte de negócios, foi falado no Vinha de Luz, o Emmanuel fala assim, com a precisa madureza do raciocínio, compreenderá o homem que toda a sua existência é um grande conjunto de negócios espirituais e que a vida em si não passa de ato religioso permanente com vistas aos deveres divinos que nos prendem a Deus. Só um pouquinho. Explora essa última frase que você leu do Emmanuel. Deveres divinos para Deus. Então a vida é um ato religioso. Uhum. Ô, Luiz, isso é importantíssimo. Se você me permite, eu vou devolver para você. Não, eu trago para você multiplicar. Não, é para nós. Olha que extraordinária essa frase. Nós estamos falando aqui de majestade. Majestade celestial. A majestade é a vivência em plenitude, certinho? A vivência, ela caracteriza, ela aponta para nós um ato religioso completo e constante. A religiosidade não é o ato religioso de ir ao centro, de ir à igreja, de parar uma hora ali para fazer prece. Não é isso. Isso é uma convenção de religião que nós adotamos como práticas. Convenção. Está convencionado. É um dogma, é um sacramento, é uma série de procedimentos. Quando tu sai de casa para ir à padaria comprar um pão pela manhã, para trazer o pão para os seus familiares, você está cumprindo um ato religioso. Desde que você sai de casa para comprar o pão, sabendo que essa é a sua missão, e fazendo com amor. E o fazer com amor te diz assim, olha, quando você chega lá na padaria, tem uma menina no caixa. Como é que o amor se expressa? Bom dia, minha filha. Aí você foi lá no balcão. Chegou uma senhora lá, você já pegou o pão, chegou no balcão, a dona vai pesar, né? Depois põe no pacotinho. Na minha época eu trazia ela num papel de pão, enrolava as bisnagas, punha debaixo do braço, lembra disso? Mas hoje nós melhoramos. Aí você chega, muito obrigado, minha senhora. E ela olha para você, oh, meu filho, vai com Deus. O que nós estamos circularizando ali? Em qual faixa que nós estamos vibrando? Não é a faixa do amor? Então o Emmanuel está dizendo que a vida é um ato contínuo de religiosidade. A religiosidade aqui é a gente trabalhar a filosofia de vida, a ciência operacional, dentro de uma dimensão em que estamos procurando sintonia com as faixas superiores em Deus. É isso, fala Luiz. Então eu trouxe essa frase, achei que tinha muito a ver com o tema de hoje. E Jesus, com o seu sacrifício pessoal, né? Estamos falando de compras, né? De negócios. Ele, ao ser crucificado, né? E pelos seus exemplos que ele nos deixou, e foram registrados posteriormente pelos seus discípulos, né? Por alguns evangelistas, né? Ele, nessas atitudes, ele comprou e pescou para Deus muitas almas, né? No campo externo, a gente imagina assim, no campo externo, de todas as partes do mundo, né? Porque o evangelho ele é universal.
né? E no plano interno, a gente pode lembrar que Jesus ele alcançou a todos aqueles em qualquer patamar evolutivo, né? Desde o que está lá embaixo, que não entendeu nada, os suicidas, por exemplo, né? Até aqueles doutores da lei, e ele alcançou, por isso que eu entendo que quando ele fala de todas as tribos, né, nações, eu entendi nesse aspecto. E eu queria só trazer uma frase que vocês estão falando de negócio, eu queria colocar para ver se está certo o que eu falei aqui, o que eu escrevi aqui. Eu escrevi assim, só compramos alguém para Deus quando nos vendemos para Ele. Está correto isso? Olha que extraordinário. Repete, por favor. Só compramos alguém para Deus quando nos vendemos para Ele. Vamos tentar trabalhar o que é o comprar e o que é o vender. Vamos tirar a ideia de uma visão imediata e materialista ou material, né? Tipo assim, fazer uma barganha. Ó, eu faço isso, você vai comigo. Não é nesse sentido, não. Conquistar e oferecer. Repete. Conquistar e oferecer. Compra e venda. Você conquista. Vamos entrar demais aqui? Você conquista com 2 moedas. Você compra com 2 moedas. A moeda da razão, a moeda do sentimento. Tá. Pelos exemplos você está conquistando. Então vou trabalhar. Pelos exemplos você está irradiando. Então você vai repetir a primeira frase que lei você de trouxe. Conservação, lei de destruição. Ok, não. Mas o que eu vou te pedir é o seguinte: repete a primeira frase que você trouxe. Sim, nós conquistamos, comprando conquistamos, vendendo fornecemos, oferecemos. Não, tudo bem. Eu entendi a ideia. Eu quero que você repete ipsis litis o que você falou. Agora que é difícil. Porque vem na hora. Você falou assim. Isso vem na hora. Não, olha o que você falou. Como é que é? Nós conquistamos para oferecer. Nós conquistamos para oferecer. Certinho. Tá bom. Entendeu? Tá bom, fica. Eu estou no literal. Entendi. Vamos trazer para o Evangelho. Jesus diz assim, que é o Francisco de Assis, para ser poético, é dano que se recebe. Eu só ia inverter o que você falou. Entendi. Na verdade, você não conquista para oferecer. Na essência do Evangelho, não. Você tem o que você dá, porque tem uma mecânica aí, uma dinâmica. Não, sim. É porque eu fico preso na explicação, na didática da frase, só para facilitar quem está do outro lado da câmera. Porque nós aqui entendemos, é isso mesmo. Mas é só para a gente partir do princípio que Jesus diz assim. Eu trouxe o Francisco de Assis, é dano que se recebe, porque na verdade o Francisco de Assis já está lá na matemática do processo. Porque a causa é Jesus. E Jesus diz assim, que não existe amor maior do que dar. A vida, aqui no caso é a vida. Dar a vida pelo seu irmão. Não existe amor maior. Então, Jesus discute conosco o verbo dar. Ele não discute conosco o verbo receber. Porque a partir do momento em que a gente trabalha bem o dar desprendido, o dar sem interesse, a mão esquerda, a mão direita, aquela história toda que a gente estuda no Evangelho, na verdade nós estaremos, quando damos, conquistando. Aí nós podemos até citar Jesus, que Paulo de Tarso bate nessa tecla também, que nós devemos trabalhar granjeando amigos. E o Paulo diz assim, com as riquezas da iniquidade tem momentos. Até com a riqueza das iniquidades. Quer dizer, muitas vezes você abre mão de um conceito, de uma posição, para você estabelecer uma sintonia, e essa sintonia favoreça para que haja a conexão de vibração, de sentimento. Entenderam? Isso é muito importante para nós. Porque o Evangelho está dizendo que a doutrina espírita está nos capacitando para que nós sejamos, vamos entrar no versículo 10, para que nós sejamos reis e sacerdotes. É o que Jesus propõe, que a doutrina espírita indica para a gente. Reis e sacerdotes.
Qual que é a função do rei? Qual que é a função do sacerdote? Vamos brincar? Fala. O rei é aquele que tem a expressão de comando, de domínio. Então é cada um de nós. Chegou aonde você queria. Questão 513? A questão 500. Vai lá. A questão 500 do Livro dos Espíritos, ela é muito interessante porque nela nós vamos aprender que chega um momento na trajetória do espírito em que ele se torna autossuficiente, vamos colocar nesse sentido, porque o papel da evolução é emancipar o espírito. Então, na questão número 500, Kardec perguntou o seguinte: momentos haverá em que o espírito deixe de precisar de então por diante do seu protetor? Pergunta interessante que Allan Kardec fez. Repete a pergunta. Aliás, explica a pergunta. Momentos haverá em que o espírito deixe de precisar de então por diante de seu protetor? Nós aqui não dissemos, fizemos referência a Jesus como o Messias, são espíritos que atingiram um tão alto grau de evolução que se tornam infalíveis daí por diante mesmo na encarnação. Então há um momento na nossa evolução em que nós nos integramos na lei de Deus, na vivência da lei de Deus, na operação do amor, que nós deixamos de precisar daí por diante de protetor espiritual. Porque se na nossa trajetória evolutiva nós vamos sempre precisar de um protetor espiritual, então nós vemos que há uma falha na lei de evolução. Esse é um pensamento religioso. Nós aqui estamos para nos libertar do religiosismo, do misticismo. Caminhar com as próprias pernas. Agora, evidentemente que esse estágio só é alcançado quando o espírito se integra nas leis de Deus. Ele gravita em torno da verdade divina. Orbita em torno da unidade divina, conforme Paulo de Tarso no Livro dos Espíritos. Gravitar em torno da unidade divina é gravitar em torno do amor. Porque a grande lei, como o Beto já disse aqui, a grande lei é a lei do amor. A grande lei do universo é a lei do amor. Então, quando nós falamos em 10 leis morais, que Allan Kardec trabalha no Livro dos Espíritos, as 10 leis morais, são nuances da lei de amor. Nuances da lei de amor. Mecânica, vamos dizer assim, da lei de amor. Então, é o sistema como o amor opera. O amor, ele constrói ou destrói, ele trabalha, reproduz, outros aspectos. Então, a partir de um certo momento, o espírito precisa mais de protetor. Ele deixa de ser um eterno auxiliado e vai se tornar um auxiliar divino. Então ele passa a ser um rei, um sacerdote. Então ele tem autoridade para, no plano social, como um rei. Pode ser o professor, pode ser o engenheiro, pode ser o médico, o pai de família, a mãe de família. É um reinado de poder num determinado nicho. Nesse nicho ele tem condições de irradiar o amor e vai comprar para Deus pela irradiação do amor. E ele vai ser sacerdote porque o sacerdote ele trabalha os valores internos da sua transformação moral. E é o aspecto do sacerdote. Então, nesse aspecto do sacerdote, ele... Por isso é que a doutrina espírita não tem hierarquia institucional. Nós não temos intermediários, né? Nós aprendemos que não existem intermediários entre cada um de nós e Deus. Existe um modelo e guia que vamos seguir, vivenciando o que ele exemplificou, para nos libertarmos das amarras. Inclusive daqueles que querem nos amarrar a sistemas, a instituições,
a preconceitos, a dogmas. O papel de Allan Kardec foi destruir isso. O papel de Allan Kardec foi operar a reforma definitiva. Nós estávamos conversando sobre a regeneração. O que foi que você me disse sobre o nosso lar? Em nosso lar não tem nem centro espírita e nem templo religioso. Lá no nosso lar tem igreja? Que é uma colônia de regeneração. Então, atentemos para a organização social, político, econômica de nosso lar, porque é o mundo de regeneração. Quando nós vamos estudar aqui a descida da Nova Jerusalém, então isso vai descer para a terra. Não teremos mais religião organizada, institucionalizada. Na hora que você falou isso aí, gente, o estudo do Apocalipse é revelação o tempo todo. Tirar o véu. E até para fazer uma meia-culpa ali, porque quando nós falamos assim, lá no mundo espiritual não tem igreja. Deixa eu só esclarecer para não ficar dúvida. No mundo espiritual não tem centro espírita, não tem igreja, não tem templo. Porque os espíritos estão sendo convidados a intercambiar com Deus direto. É por isso, tá, gente? Não estou aqui fazendo apologia a qualquer projeto, qualquer questão organizacional da Terra. Estão falando de lá. Aqui precisa ter igreja. Aqui precisa ter centro espírita. Nós trabalhamos. Nós temos aqui uma organização na qual nós estamos como diretor dessa casa. Então aqui tem que ter alguém que assina cheque e paga a conta. Aqui tem que ter alguém aqui que vai falar assim, senta aqui por favor, faz isso. Ou seja, uma organização básica. Mas o que não faz ninguém melhor do que ninguém. Só tem um encargo que pode ser de mais responsabilidade. Não por merecimento, mas por débito. Ficou claro? Mas aí você disse assim, olha para vocês verem que coisa extraordinária que aconteceu aqui agora. Que eu registrei aqui. O Júlio falou assim, nós não teremos intermediários mais entre nós e Deus. Não teremos. Quando será isso? No grande futuro. Quando nós realmente trabalharmos de sorte que esse versículo 9 nos coloca na condição de sermos representantes do alto. O comprar, o Honório, eu citei a ideia, o Honório diz assim, não é tanto pela manifestação ou pela moeda verbal, ou seja, manifestar para comprar ou falar que está comprando. Não é a moeda aqui, mas pela moeda do sentimento. A moeda do sentimento é que compra, que acolhe. É nesse sentido. É a forma de ser do indivíduo. A capacidade de irradiar novos padrões. É isso que sensibiliza o semelhante. Então, o Francisco de Assis, já que nós citamos esse apóstolo, que é a encarnação de João Evangelista, que é um espírito que está nas esferas superiores, participa das Pleiades do Espírito de Verdade, embora tem gente que quer materializá-lo, mas tudo bem, faz parte. Nós materializamos tudo. Até Jesus a gente materializa ele quando a gente fica discutindo conceitos terrenos. Nós estamos materializando ele. Tem gente que fica discutindo se ele empreendeu uma linha reta de evolução. Ou seja, se ele nunca errou. Não, mas o Emmanuel falou. Mas o que o Emmanuel quis dizer? Então a turma morre na letra. Fica discutindo sexo dos anjos. Nós estamos falando do amor. Daqui a pouco nós materializamos o amor. Nós vamos departamentalizar o amor. Mas o que vale aqui é o Francisco de Assis, que não veio para o mundo para escrever código. Ele veio viver o Evangelho, que ele escreveu. João Evangelista não escreveu o Apocalipse, gente? Ele não foi médium de Jesus?
Quando João Evangelista reencarna no século XII e vai ser Francisco de Assis, ele veio revelar na prática o que ele foi o intermediário. Então Júlio disse: nós não precisaremos de intermediários. Bom, vamos só contextualizar para ficar bem clara essa ideia. Porque na hora eu pensei assim, não, mas espera aí, o que ele está querendo dizer na verdade? Porque nós precisamos de intermediários, não precisamos? Só para completar aqui a resposta. Sim, quando ele atinge o ponto de poder guiar-se a si mesmo, como sucede ao estudante para o qual o momento chega em que não mais precisa de mestre. Isso, porém, não se dá na Terra. Que nós fizemos uma pergunta de Kardec, faltou o resultado. Que vai de encontro ao que você está dizendo. Pegaram aí? Mas eu vou continuar, porque é importante isso. Na verdade, os intermediários, eles se fazem intermediários porque eles estão adquirindo essa autonomia. E você só vai adquirir, vamos dizer assim, uma graduação espiritual na proporção que você coloca em prática o que você está assimilando. A proposta do Evangelho é nós operarmos para deixar que venham a mim as criancinhas. Foi Jesus quem disse: deixai vir a mim as criancinhas, porque delas é o reino de Deus. Então os espíritos superiores, eles trabalham deixando que as criancinhas encontrem o amor. Não sei se está ficando claro o que eu quero passar. Quanto mais você deixar criancinha passar, mais entendedor você será das leis divinas. Porque o amor não impede. A ideia é essa. O amor não encarcera, eu estou repetindo. O amor não fragmenta. O amor dá. Pegou a ideia aí, gente? Então, na verdade, o intermediário, essa é a ideia que eu peguei aqui e eu preciso de explicá-la. Só um pouquinho. O papel do intermediário é de agir para ajudar o indivíduo. E isso é que me foi esclarecido aqui agora e me surpreendeu, porque eu até então não tinha pensado nisso. Por isso que eu estou falando que é uma revelação. E eu não sou revelador. Foi-me revelado agora. O intermediário, ele só tem o papel entre Deus e o indivíduo. No sentido do que vem do alto, simbolicamente, porque Deus não está lá. Deus não está lá não, tá? Deus está em toda parte. Tá? Isso é só para a gente entender. A vontade divina, a expressão, a luz divina é amor. Como nós temos dificuldade, aí vem o Júlio e passa a ser intermediário para me sensibilizar para uma mensagem que não é dele, é de Deus. Então, ele é o intermediário entre Deus e o meu aprendizado. Mas ele não é o meu intermediário na relação com Deus. Essa foi a ideia. Você que vai construir a sua relação com Deus. Ficou claro isso aí? Gente, ele é um facilitador. Eu estou muito feliz. Facilitador. Eu estou muito feliz, porque isso é extraordinário aqui agora que a gente descobre. Na minha limitação, eu estou fazendo a meia-culpa aqui. Meia-culpa não, eu estou definindo o meu limite. Porque muitas vezes nós instituímos essa relação com Deus e elegemos intermediários que vão conversar com Deus em meu nome. Foi isso que instituiu o culto aos santos. Então eu vou no Chico Xavier, nos dias atuais, que ele é santo, não é? Santos dos nossos dias, tem até um livro com esse título. O Arnaldo Rocha me contou uma história belíssima. Quando o Ranieri lançou esse livro, O Santo dos Nossos Dias,
O Chico ficou danado da vida. Naldinho! Santo de quê? Só se for do pau oco. E ele era autêntico. Só que nós aqui queremos colocar... Nós gostamos de idolatrar o que não tem. Nós temos uma comunicação que eu te mostrei, psicofônica do Chico Xavier. Belíssima comunicação. Na época do centenário de nascimento do Chico, em que o movimento espírita prestou uma homenagem. Coisa que o Chico sempre dizia para o Arnaldo: espírita não presta homenagem. Ele pode até prestar um preito de gratidão. Uma homenagem. Diz Emmanuel na introdução do livro Paulo Estevam que é coisa mesquinha de homens. Homenagem é coisa mesquinha de homens. Se vocês tiverem dúvida, abrem o livro Paulo Estevam, porque o Emmanuel não está prestando nenhuma homenagem para o Paulo escrevendo a história do Paulo. Ele está dizendo isso lá, e o povo lê e não lê, e não vê. O Chico, numa comunicação que leva a gente às lágrimas, tanta emoção, ele fala assim: meus filhos, vocês estão querendo me conferir uma coisa que eu não mereço. Mas fazer o quê, não é? Não foi o que ele disse? Fazer o quê? Vocês estão transferindo para mim uma imagem que não é minha. Mas eu entendo. Isso é o preço que eu tenho que pagar. Pelas minhas questões de ordem íntima. Porque, na verdade, diz o Chico, nós não temos que nos curvar às evidências humanas. Não foi o termo que ele usou? Você é bom de memória. Ele falou assim, nós não temos que ficar presos a pessoas. Aí ele falou: oh, meus filhos, com aquele jeitinho todo carinhoso dele. Nós temos que evidenciar a obra do Cristo. O que não for assim é desvio de roteiro. Por que nós temos? Vamos pegar o que o Chico diz. Por que nós temos que enaltecer a obra do Cristo? Porque o Cristo é o medianeiro, o Cristo é o anjo, numa linguagem católica, o Cristo é o Espírito mais gabaritado para ser o intermediário de Deus para conosco. Mas o Cristo não vai recolher as nossas necessidades e levar para Deus. Isso não é o papel dele. É esse o sentido. Você quer falar? Vai nos emancipar. Você ia falar? Deixa a Denise, coitada. A Denise ficou 4 meses e meio fazendo a cirurgia, recuperando. Agora ela está de volta. Um monte de ideia travada. Fala, Denise. Armazenada. Tá cheia de energia. Eu preciso dar voz aos meus amigos aqui. Eu não posso ficar muda assim. Porque ela é a medianeira do chat. Eu gostaria de trazer alguns comentários. O Arnaldo trouxe um comentário pertinente à questão das moedas que foram ditas, foi dito anteriormente. Ele diz assim: e lhes disse, né, Jesus, por que é que me procurais? Não sabeis que me convém tratar dos negócios do meu Pai? Lucas capítulo 2, versículo 49. Assim respondeu Jesus aos pais, José e Maria, quando procuravam aos 12 anos. E a irmã Marilac, ela... Só um pouquinho. Depois você passa para Marilac. Porque senão... É o Arnaldo que Oliveira? Isso, não, então se ia casar, eu não posso promover ruptura. Exatamente. Vai ser o juiz de paz, então. Não. Está uma coisa relacionada à outra, porque também se refere ao amor. O produto oferecido foi irresistível. Oferece amor à moeda. É o entendimento. Obrigada a todos. Olha para você ver que extraordinário. O Arnaldo é intermediário do astral superior, né? Porque ele pega umas ideias lá na frente. Aí eu converso com ele depois nos bastidores. Arnaldo, menos, porque você me complica, você desvia o estudo todo, mas eu sou obrigado, porque já que ele é intermediário, né?
Linha direta. Ele é linha direta, é Pentecostes, lá em Santa Rita do Sapucaí. A turma da FIAC conhece o Arnaldo, que já esteve aqui. Mas, assim, um grande abraço para o nosso amigo Arnaldo Oliveira. Os pais procuram Jesus, ele estava no templo, conversando com os sacerdotes. E ele estava lá 3 dias. Sumiu. Sumiu o menino, foi brincar, não voltou. E ninguém tinha dado falta dele ainda, né? 3 dias. 3 dias. Onde é que está o José e Maria que não deram falta de Jesus, Pois gente? é, que história é essa? Minha mulher, que é de Jesus, foi jogar uma peladinha ali na esquina. Um baba, na Bahia é baba, né? Aqui em Belo Horizonte é peladinha, é futebol, essas coisas assim. Não voltou ainda. Não, ele deve ter, depois de sair de lá, foi para casa de João Batista e eles estão jogando videogame até agora, né? Isso é símbolo, né, gente? É o símbolo do Cristo, da intuição, da nossa ligação com os planos superiores, que é um processo tão extraordinário, tão magnânimo, que a nossa jurisdição terrena, ou seja, o nosso José e a nossa Maria interna, que precisa de cuidar da casa, que precisa de administrar a relação com o mundo, precisa de ir no supermercado, cuidar dos outros irmãos, ir no banco, pagar conta, é o José que está aqui dentro. É a Maria que está aqui, porque é um casal que precisa de promover a evolução na Terra, certo? Só que esse casal, que é diferenciado, porque José e Maria são ícones já numa faixa superior do que Adão e Eva, por exemplo. Adão e Eva nos vincula às coisas do mundo atual. José e Maria é um casal que proporciona uma relação com os planos superiores, mas que ainda estão na Terra. Nós estamos aqui como José e Maria estudando, mas depois José e Maria tem que voltar para casa, não tem? Mas quando o José e Maria volta para casa, ele tem que continuar procriando frutos do bem. Só que Jesus, o Cristo, é o amor na expressão máxima. E no caso de Jesus, essa expressão era inapagável. O tempo todo ele estava cuidando dos negócios do meu pai. Não é porque ele estava lá no templo conversando com o Simeão. Não. É porque quando ele ia para a padaria, ele estava cuidando dos negócios do pai. Quando ele entrava no ônibus, ele estava cuidando do negócio do pai. Porque o projeto dele não tinha desvio. O projeto dele não perdia o foco, não tinha déficit de atenção, como alguns tratam. Não é nem déficit de atenção, é distúrbio de atenção. Porque não consegue, começa a assistir uma coisa, daqui a pouco está aqui. Não é? Parece que o cérebro, os neurônios entram em curto-circuito. Fala de um assunto, daqui a pouco fala em outro, isso é médium complicado, né? Cada hora ele está numa frequência. É extraordinário que nós estejamos atentos a isso, a esse ponto que o Arnaldo lembrou. Por quê? O versículo 10 diz: e para o nosso Deus o fizestes reis e sacerdotes, e eles reinarão sobre toda a terra. Então, à medida em que nós vamos nos capacitando, nós estamos nos graduando para nos tornarmos reis e reinar, porque não basta se tornar rei e não reinar. Qual que é a condição do rei? Não é o seu soberano? Nós queremos ser rei aí fora. Na Bahia até fala, ô meu rei. Hein? Lembrei dos meus amigos baianos. O meu rei, o rei aqui fora. Não, aqui é o rei aqui dentro. Não é o reino de Deus? Quem que é o rei dos reis? Individualmente é Jesus. Mas na nossa intimidade nós temos que nos tornar reis. Como que o rei opera? Com vontade. A vontade não é a gerência da nossa intimidade? A vontade não tem que administrar os instintos? Só que ao mesmo tempo tem que ser sacerdote. Qual que é o papel do sacerdote? O sacerdote é trabalhar os valores internos para que não haja desvio do... Na verdade, o rei, o rei representando intelecto, filosofia, sacerdote trabalhando os valores do sentimento. Porque para que não haja desvio do sentimento ou desvio de poder, eu preciso trabalhar na linha do amor.
na linha da humildade, na linha da... Então é uma conjugação de valores para que haja um efetivo governo do mundo interior, para que eu, utilizando esse casal, esse binômio, razão e sentimento, José e Maria, eu vá comprar para Deus as consciências e não comprar para mim mesmo. Porque senão, se nós não tomarmos cuidado com os valores internos, o rei quer fazer o seu cortejo, sua corte, os seus acólitos. Aí vai ter o bobo da corte, vai ter uma série de elementos complicados. O bobo da corte, o esperto da corte, que quer ser amigo do rei. Os aproveitadores. Vocês já viram o tanto de amigo que o Chico Xavier tem atualmente? Tem gente que até tem procuração para falar em nome dele. Eu fui amigo do Chico, convivi com o Chico. Aonde está escrito isso? Não, tem 2 fotos. Está assim, gente, ó, para todo lado. Como se ser amigo do rei te coloca na condição de herdeiro do rei. Então tem os espertos da corte. Eu te pergunto, ser amigo do rei é interessante no contexto atual, não é? Só que a turma esquece que o rei morre. E um rei morto é um rei? Deposto. Você está lembrando de seus tempos, hein? O rei morto é o rei posto. Ele que está dizendo aí que eu fui rei. Eu nunca falei isso. Então nós pensamos o seguinte, que a traquinagem ou comércio no campo dos interesses imediatistas não tem nada a ver com essa majestade na qual nós estamos estudando aqui. Ou seja, o indivíduo recebe a responsabilidade pelo merecimento dele, pela competência dele, pela necessidade moral que ele tem de trabalhar, não é verdade? Pela maneira com que ele se candidata para o trabalho. Na casa espírita, que é um exemplo muito simples. Nós temos aqui uma turma que trabalha aqui todo dia. De sol a sol a turma está aqui. Na casa espírita existem aqueles que não conseguem vir de sol a sol. Vem na lua, vem no sol, ou vem num outro sol, mas porque tem outros compromissos, certinho? Mas a turma que está de sol a sol, muitas vezes são observados como amigos do rei. Ou como se fazem parte de uma panela. Mas, na verdade, são trabalhadores que estão se dando para o trabalho. Não é panela, é caldeirão. Não é panela, é caldeirão. Entenderam? Então, aqueles que não estão inseridos no trabalho julgam com os olhos do mundo que a conjugação, a organização, ela é estabelecida por apenas interesses imediatistas ou afinidades espirituais. Afinidades entre pessoas, vamos dizer assim, que aí fica mais material e mais inteligível. E, na verdade, quem trabalha aqui na FEAC, aqui é assim de trabalhador. Nunca vi. É uma casa diferente de todas as casas espíritas, porque toda casa espírita falta trabalhador. Na FEAC, não. Na FEAC tem trabalhador suficiente. Graças a Deus. São poucos, mas tem. Na hora que um fala assim, Carlos Alberto, eu vou fazer uma cirurgia. Aí eu falei assim, aonde? Eu já pergunto logo aonde, porque dependendo de onde vai ser a cirurgia, maior ou menor será o tempo de recuperação. Mas no momento em que me anuncia que vai fazer a cirurgia, eu falei assim, Jesus, o problema é seu. Porque se não tiver trabalhador, a casa para. Aí Jesus dá um jeito, daqui a pouco chega um outro aqui, numa condição pior do que aquele que saiu para consertar a coluna. Chega o outro todo aleijado, mas senta, ocupa o espaço e o trabalho funciona. Mas quem não está entregado no trabalho, olha com os olhos, muitas vezes, do ciúme, do despeito, não é? Da inveja. E, na verdade, o trabalho do Cristo, ele está para todos. A casa espírita é uma casa de todos. É uma casa de Jesus. Vocês estão achando que eu estou reclamando? Vocês estão achando que eu estou lavando roupa suja da FEAC? Não. Porque agora eu vou devolver a bola para vocês. Pensem no trabalho de Jesus dentro da casa de vocês.
Pensem no lar que vocês moram. É a mesma coisa. Existem aqueles que são trabalhadores braçais de sol a sol. Existem aqueles que estão trabalhando com Jesus. E existem aqueles que estão trabalhando no reinado de César. As famílias também apresentam essas nuances. O reino de Deus e o reino de César. E a Denise, que graças a Deus voltou toda cheia de energia, vai falar. Falante. Eu só queria complementar o que você disse. Aí na casa de Jesus, só tem gente complicada, né? Graças a Deus. Graças a Deus, e buscando cada vez mais a melhora íntima. E então é por isso que nós estamos todos aqui juntos, né? Porque no futuro vai ter centro espírita? Não estou centro espírita, não. Já. Minha filha, você foi agora inspirada por Emmanuel, não pelo patrono Allan Kardec. Porque agora eu vou falar para os espíritas que queremos grupos perfeitos. Queremos na casa espírita só gente de ponta. O médium chegou agora, ele já quer, o dirigente, já a expectativa dele é que esteja entrando no trabalho um novo Chico Xavier, uma nova Ivone Pereira, o médiums de ponta. Nós queremos que tudo funcione, que o grupo seja harmonizado, que não haja despeito, inveja, né? Que não haja discussões. Melindre. Que não há... Melindre? Melindre já não faz parte do métier espírita. Não existe isso no centro espírita. Então, Denise, por ser a casa de Jesus e por estarmos envolvidos com a nossa família, no mundo de prova e expiação, que apenas vislumbra a regeneração, porque ela está muito distante, na verdade ela está muito distante, como desejar que as coisas funcionem como se fosse um mundo ditoso? Por isso é que nós precisamos de ir para o centro espírita mesmo. Ai de mim se não fosse o centro espírita. Minha mulher virou para mim e falou assim, quantas palestras hoje? Eu falei assim, oh amor de my life. Só 3. Ainda bem que não são 4, né? Eu falei assim, all right. Ela falou, ainda bem que não são 4. Quer dizer, estou liberado para as 3. Já está bom demais da conta. Ai de mim se não fosse as palestras. Gente, isso é só numa brincadeira para quebrar o clima. Porque o versículo 11, o Júlio vai ler agora para nós. Versículo 11. E olhei e ouvi a voz de muitos anjos ao redor do trono, e dos animais e dos anciãos, e era o número deles, milhões de milhões e milhares de milhares. Faz um apanhado geral para nós do 11. Primeiro o aspecto rápido. E olhei, então, como nós estamos direcionando a nossa visão, certo? Eu olhei e ouvi a voz. É interessante isso. Ele olha, mas ele olha e ouve. Olhei e ouvi. Bem-aventurados que têm olhos de ver e ouvidos de ouvir. Exatamente. Então, nós temos que olhar para decodificar o que nos chega nesse processo de compra e venda. Nós estamos comprando e vendendo o tempo todo uns dos outros. Nós temos que olhar para identificar a natureza do que nos é oferecido, do produto. Para que eu não compre gato por lebre, não tem esse ditado aí. Não. E atualmente o mercado... Nesse mato tem cachorro, essas tem coisas, coelho, cachorro, certo? Então nós vamos e ouvir, porque às vezes o elemento está em silêncio, mas a atitude é eloquente. Francisco de Assis. Francisco de Assis. Então eu tenho que olhar e ver, eu tenho que decodificar. O Chico. Então, para eu poder olhar e ver e decodificar, eu tenho que criar a minha autonomia interna, como gerenciador da casa interna, e aquele que vai realizar o trabalho de evolução, de desenvolvimento moral, eu tenho que saber identificar, decodificar, se aquela voz é de Deus ou não. Porque temos os profetas e temos os falsos profetas. Sem dúvida. Então, para estabelecer a minha autonomia de muitos anjos, os anjos como sendo os recursos internos que nós amealhamos ao longo da evolução, que são valores providos por Deus, por sua providência, que nós conquistamos ao longo do trabalho da evolução, ao redor do trono, ou seja, todos esses aspectos interiores já têm que estar, no nosso caso atual, já devem estar orbitando a unidade de Deus, que é o amor incondicional,
e dos anciãos e dos animais. Então são os valores internos que nós vamos amealhando. Os animais como sendo os instintos que nós vamos transformar em sentimentos. Porque na regeneração, o que caracteriza o mundo de expiações e provas é a emersão plena dos valores instintivos animalizados, sem freio. Aliás, até Allan Kardec aborda isso de forma brilhante na questão 685. Educação. Tratando da educação, do que a arte de formar os caracteres. Então, precisamos transcender. No mundo de regeneração, prepondera não mais instintos, mais sentimentos. Porque o mundo regenerador é transição entre mundo de expiação e prova e mundo ditoso. Que você falou há pouco, agora, Gurinha mesmo, você falou disso. E dos anciãos, que são os nossos valores já antigos, da intimidade, já encanecidos, de cabelo branco. E era o número deles milhões de milhões e milhares de milhares. A criação é incessante, Deus cria incessantemente, de todo o sempre, e nós vamos trabalhando com esses valores que vão chegando. As crianças, deixai vir as minhas criancinhas, que são os espíritos que chegam à nossa órbita, que não sabemos se são crianças ou se são anciãos. Por isso Jesus define para nós o quê? A ninguém julgueis. Nós não podemos estabelecer julgamentos, acolher a todos e oferecer o melhor. O que nós vamos comprar não é para nós, não, é para Deus. Deus é que vai estabelecer o cotejo, o julgamento. Alegria só de trabalhar, né? E não a alegria de ver os frutos. É porque aqui na Terra, o poder de julgar está estabelecido, é atinente ao judiciário, à polícia, à promotoria. Isso é o poder de julgar. O nosso poder não é de julgar. O nosso poder é de julgar os valores internos, fazer o juízo dos valores internos, adequá-los à doutrina espírita e ao evangelho e oferecer esse material ao mundo. Esse é o nosso trabalho. O trabalho que Jesus fez, que Allan Kardec faz. Então é isso, meu caro amigo. Um apanhadinho geral aí do... Apanhadinho? Eu me sinto apanhando. Que são os valores que nós amealhamos que nós compramos do nosso caro amigo irmão Honório Abreu no seu trabalho do Apocalipse. Que nós reverenciamos porque foi realmente o espírita que mais aprofundou no estudo do Apocalipse, conhecendo Caibar, Schutter no trabalho dele, conhecendo outros que lá atrás fizeram esse esforço, mas a gente vê que na atualidade existem esforços, mas que estão ainda muito acanhados para dinamizar o que o Honório Abreu, como instrumento de Emmanuel, diga-se de passagem, instrumento de Emmanuel. Honório, instrumento de Emmanuel, da equipe coordenada por Emmanuel, trouxe para nós, e eu, graças a Deus, eu posso dizer, eu tive a oportunidade de estudar o Apocalipse com ele. E como eu falei para a Roberta Elaine semana passada, lá no grupo Sheila, puxa vida, eu podia ter aproveitado mais. Que pena. Mas a vida é assim, a gente só dá mais valor depois que a gente perde. Isso é para a gente pensar. Porque, diga-se de passagem, o final, eu vou me ater mais ao final do versículo, quando fala assim, era o número deles milhões de milhões e milhares de milhares. Multidão dos necessitados, dos desesperados, dos revoltados que temos no Ô, Júlio, hoje. No livro A Gênese, na quarta edição, primeira e quarta edição, é a que nós estamos usando a partir de agora. Porque a quinta edição que é conhecida, ela vai precisar passar por uma bateria de uma revisão, porque ela tem muitos erros. Mas isso não é o nosso objeto de debate. No livro A Gênese, nessa quarta edição, nós vamos encontrar exatamente Allan Kardec falando sobre o papel do Espiritismo nesse processo dos milhões e dos milhares. Porque nós caminhamos por um tempo em que a doutrina espírita vai ser revelada para o mundo inteiro. Para o mundo inteiro. Porque ela não vai ser apenas uma doutrina de espíritas.
Porque a doutrina espírita estuda as leis da natureza. E as leis da natureza são leis da natureza, são leis divinas. A natureza está a postos para todos os seres, independente de estarem encarnados ou desencarnados, se são religiosos ou não religiosos. Hoje você conversa com essa turma que está reencarnando aí, eles têm uma noção de reencarnação, uma coisa absurda. Você 10 minutos de conversa com um menino desse aí, está arriscado ele... tem coerência, tem lógica. Os meninos hoje nos dão lições belíssimas de justiça. Eu vi outro dia um depoimento do indivíduo que o neto virou para ele e falou: mas vovô, o senhor não pode lavar o passeio, não? A água do planeta está acabando. E a água que o senhor está jogando no passeio aí, na verdade o senhor só está molhando a poeira. Porque a poeira, depois que a água secar, ela vai continuar aí. Se um menino de, acho que 7 anos, falou com o avô dele, por fim o avô apelou: sai para lá, menino. Eu lavo, passei a vida toda, vai ser você que vai me mudar o conceito? Observem. Esse comportamento é um comportamento de uma mente cristalizada. E o avô, no caso aqui, pode ser o avô de 20 anos. Mente cristalizada não significa que ela tem que estar com 80 anos para estar cristalizada. Tem muito menino com 18 anos que tem mente cristalizada, que não abre para conversar, não. A doutrina espírita, Allan Kardec, inclusive, tem um texto aqui que ele fala sobre a divulgação da doutrina espírita, que a gente fica assim, meu Deus, ele fala assim, a doutrina espírita chegará um tempo que ela vai se propagar numa velocidade incrível. Ele está falando aqui dos nossos tempos atuais com a internet. Inclusive ele fala assim, quando chegar o tempo que ela for se propagar com a velocidade muito intensa, vai haver uma grande renovação social. Está escrito aqui, gente. 1868 ele publicou esse livro. Há 150 anos, por sinal, o movimento espírita está comemorando os 150 anos desse livro. Que agora eu já tenho defendido a tese de que nós temos que passar a estudar a Gênese, porque aqui que tem é a Gênese, é a criação. Os outros livros da codificação são complementos deste. E a gente acha que esse aqui é apenas o último. Estuda esse trabalho. O livro dos Espíritos está aqui. Então você pega o livro dos Espíritos para entender o que está aqui. Então você estuda esse aqui. Isso é uma síntese. E trabalha com o livro dos Espíritos, e trabalha com o livro dos Médios, e trabalha com o Céu e Inferno, e trabalha com o livro dos Médios. Ponto. Isso é apenas uma propaganda dentro dos nossos resultados das nossas pesquisas. Mas não tem a regra. Você pode começar a estudar a doutrina espírita pelo Céu e Inferno e usar a Gênese. Essa ordem, a ordem dos tratores, não vai alterar o viaduto. Mas aqui tem uma fundamentação, é isso que a gente quer dizer. Aos milhões. Então nós estamos entrando no momento, até a final da nossa reunião, que é um momento que a gente nós podemos refletir sobre essa nova ordem, esse novo estado que nós estamos entrando. E que se estamos sendo convidados ou comprados para adequar o texto, é porque chegou o nosso momento do nosso testemunho e do nosso comprometimento. No Evangelho segundo o Espiritismo tem uma mensagem para os espíritas que diz assim: chegou o momento em que vós deveis sacrificar os vossos hábitos, os vossos comportamentos, para divulgar essa santa doutrina. É para divulgar. Por quê? O mundo está passando por muito sofrimento. É muito desespero. Então o Espiritismo é consolador. Por que nós estamos estudando o Apocalipse? Nós estamos tentando compreender essa segunda vinda de Jesus. Mas a grande massa, ela está ainda precisando de entender a primeira vinda de Jesus. Não sei se agora está dando para amarrar com o início. A segunda vinda de Jesus, ela não vem de fora para dentro. Por isso que quem está trabalhando Apocalipse de fora para dentro, ou seja, preocupado com profecia, que o Chico Xavier falou isso, que não sei quem falou isso, porque tem uma conta, que tem uma tese
amigo, e os filhos do Calvário? O propósito do Espiritismo não é esse. O propósito do Espiritismo é semear a esperança. Mas para semear a esperança, ele precisa de elucidar. Ele precisa de esclarecer. Ele precisa de mostrar de onde nós viemos e para onde nós vamos. Esse é o papel revelador do Espiritismo. E o Espiritismo traz para a humanidade o que até então era desconhecido. Embora a sabedoria da sociedade sempre reconheceu a comunicação dos espíritos. Porque eles sempre falaram conosco. Eles sempre se manifestaram. Desde quando o mundo é mundo, os espíritos se comunicam com os homens. O Evangelho, o Antigo Testamento, para ficar só aqui. É farto de material. Os espíritos foram lá, abriram a cadeia para Pedro. Pedro estava preso. Abriram a cadeia para Pedro para que ele saísse da prisão. Fizeram a mesma coisa com Paulo de Tarso. Só que a história do Paulo era outra. O Paulo falou assim: pode abrir, mas não vou sair. Eu não vou sair. Eu quero pregar o Evangelho em cadeia. Olha que coisa extraordinária. Os guardas ficaram todos admirados, as portas abertas, e o Paulo pregando o Evangelho para eles. Ou seja, o exemplo dele de não ter saído foi muito mais contagiante do que ele sair para pregar lá fora. Pegaram aí, gente, como que é a história? Para cada um ela tem o seu papel, a sua missão. Cada um de nós estamos sendo convidados para revelar isto, ao seu modo, de acordo com as suas possibilidades. O que também nos chama a atenção é o momento da universalidade do ensino dos espíritos. Quando Kardec fala que a divulgação do espiritismo é pungente, porque ela não depende dos homens. Os espíritos estão se comunicando em todas as partes do mundo. Olha que coisa maravilhosa! Os espíritos estão trazendo essa novidade para nós que estamos aqui, para a turma que está assistindo pela internet. Está trazendo essa novidade também para quem está nas igrejas, seja qual a denominação religiosa que for. Mas essa revelação também está chegando lá no presídio. Quando, há uns anos atrás, uma companheira, diante de um filho assassinado, qual que foi a postura dela? Pregar o Evangelho em cadeias, como Paulo. Sabe o que ela fez? Ela era espírita. E ela precisava de provar para ela mesma que ela era espírita. E não apenas dizia que ser espírita. Ela pega um exemplar do Evangelho segundo o Espiritismo e foi lá na cadeia visitar o assassino do filho dela. Diante do companheiro, que por si só já era incriminado pela própria consciência, que já é a causa das causas. A causa das causas é a consciência. Quando ele viu aquela senhora em lágrimas, ela chegou para ele e disse assim: eu vim aqui te pedir uma ajuda. Você matou meu filho. Eu preciso que você me ajude. Eu vim te trazer esse presente. Me ajuda, meu filho. Estuda esse livro. Me ajuda, meu filho, porque eu preciso de te perdoar. Você que vai me ajudar nesse processo de perdão. Papagaio, como dizia Arnaldo Rocha. Que lição é essa? Esse é o Apocalipse que nós estamos estudando. A revelação que bota de dentro para fora e que projeta essas almas, a da mãe, a do criminoso, a do assassinado, entre aspas, a todos os espíritos que envolveram aquela trama. Todos eles estão recebendo o Evangelho em cadeias. E aí, já que nós falamos do Pedro, o Pedro desceu, conforme está escrito na epístola dele, ou melhor, Pedro não desceu não.
Jesus desceu no mundo dos mortos para pregar o evangelho em cadeias, para os espíritos aprisionados. Pedro está narrando, antecipando o que André Luiz veio desdobrar para nós no século XX. As regiões que temos cadeias, existe sim. Porque quem comete o crime, ele mesmo já está abrindo a cela para expurgar. E existem espíritos, aos grupos de milhares no mundo espiritual, que são cobradores. São espíritos que são tratados por muitos como demoníacos. Mas, na verdade, são espíritos que estão fechados, presos na ignorância. E, por isso, alimentam o ódio e não o amor. Tudo isso é verdade. As prisões, o sistema carcerário que nós nos deparamos com ele aqui na sociedade, com suas contradições, com a sua falência decretada no Brasil, representa o mundo espiritual inferior. Mas o Chico Xavier, que é a alma que se resplandece no nosso meio, como essa senhora, que o papel do Chico é o mesmo desta senhora que foi lá perdoar. É o mesmo. A atitude é a mesma. Não, Chico é missionário. É a mesma atitude. Não existe diferença na atitude do bem de uma mãe, de um médium, de um dirigente. A atitude é a mesma. O Chico visitando um presídio lá na região de Goiás, ele chegou no ambiente, o povo sabia que ele ia fazer a visita, chegou para o delegado, disse: onde que estão nossos irmãos? Estão ali. Ah, eu quero vê-los. São nossos irmãos de caminho. Aí o delegado falou assim: olha, Chico, você pode ir até ali que eles estão do outro lado da cela. Mas como assim do outro lado da cela? Eu vim para abraçá-los. Não, não pode, Chico. Porque eles estão presos, eles têm periculosidade alta. Mas quem são eles? Eles são como nós. Porém, eles foram descobertos nos seus crimes. Nós ainda não. O Apocalipse, gente, ele veio revelar quem somos. E revelando quem somos, somos convidados a sermos pessoas melhores com Jesus. Eis a segunda vinda do nosso Cordeiro de Deus, no símbolo do sacrifício, da dádiva para a eternidade. É isso que vai garantir a nossa vitória. Ufa! Que Jesus nos abençoe. Atingimos o momento de interromper o nosso trabalho, agradecendo a todos vocês, agradecendo a audiência dos nossos companheiros, que depois a Denise vai fazer a referência a eles, e nós nos despedimos com a saudação dos cristãos. Ave Cristo. E eu gostaria de agradecer ao Júlio também, agradecer a todos vocês, e pedir como tarefa final a participação do nosso companheiro Luiz, para ele. O Luiz é o nosso intermediário da prece final. Luiz, por favor. Só lembrar que intermediário de lá para cá, né? Daqui para lá é com cada um aplicando o livre-arbítrio.